eu vou explicar mais ou menos o conteúdo do livro, porque eu vou dar um tempo para vocês, que não sei se vocês fizeram a prova, se não fizeram. Eu ainda não olhei os nomes que fizeram a prova não, tá? E aí eu vou olhar, vou dar só o início do conteúdo e na próxima aula a gente se aprofunda. Hoje eu vou falar sobre o sistema reprodutor feminino. O masculino eu já dei, né? Dei no bimestre passado. Se por um acaso vocês não lembram, é só olhar na plataforma o vídeo que foi gravado na aula, né? Então, eu acabei dando a mais o conteúdo, e aí esse conteúdo existe, né? Eu expliquei, vocês tiveram aula comigo sobre isso, e aí deixa eu... Não vai ser uma aula longa, é uma aula curta, por conta da prova, tá? E aí eu vou deixar os outros momentos, o restante do tempo, para vocês finalizarem a prova, fazerem, quem não fez, porque esse era o plano. Deixa eu apagar aqui. Vocês vão ver muito rabisco, porque eu dei aula para 801. Vamos lá. Então, falando sobre o sistema reprodutor feminino. Esse é o órgão reprodutor feminino, tá? A parte, então, interna dela é composta por 2 ovários, 2 tubos uterinas, ou trompa de Falópio, como dizia antigamente. Pode ser que em algum livro vocês encontrem esse termo, trompa de Falópio. E, calma aí, útero, que é um... Vou explicar logo os órgãos, para não precisar ficar falando depois, tá? O útero, que ele é um órgão elástico, lembra uma pera invertida, e tem a função de... Bom dia, quem tá falando comigo? Theo? Meu dia ficou até melhor. Theo chegou. Theo, eu tô falando, comecei agora a falar sobre o sistema reprodutor feminino, tá? E aí, eu tenho 2 ovários, 2 tubuterinas e tenho um útero. Esse útero é um órgão elástico que tem a função de abrigar o feto, né? E também liberar hormônio para que ocorra a menstruação ou a proteção do feto. Dentro dos ovários, tá? Dentro dos ovários, a gente tem a produção de óvulo. O termo óvulo não é tão correto. O certo é ovócito secundário. Por que ovócito secundário? Isso aqui eu usei na outra aula, tá? Vou explicar para vocês. A menina, quando nasce, ela nasce com mais ou menos 400 mil óvulos dentro dela, tá? 400 mil. Só que eles são o primário, não são o secundário, ou seja, eles não estão prontos para poder ser liberados e formar um indivíduo posteriormente, tá? Ela nasce com 400. Quando ela tem a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, ela começa a produzir ovócito secundário. Então, antes do nascimento, vou botar aqui, ó. Calma aí. Quando ela é bebê, nossa, horrível. No nascimento, a fase de bebê, ela tem o primário. Né? Bebê não, quando criança, né? E aí ela cresce e tem a primeira menstruação, a menarca. Nossa, tá horrível hoje. Calma aí, deixa eu trocar de mouse. Ela tem a menarca, deixa eu ver se melhorou. A menarca. A menarca, ela vem para poder, dali em diante, produzir o ovócito secundário. E aí, do ovócito secundário em diante, ela vai poder engravidar todo mês. Então, a menarca, ela acontece entre 10 a 14 anos, né? De 10 a 14 anos. Algumas meninas até se adiantam, acaba sendo nova. E a menopausa, que é quando acaba aquele tempo de produção de óvulo, acontece dos 45 aos 50, tem gente que é um pouquinho mais tardia, mas é mais ou menos essa média que acontece, tá? Claro que tem variações. Então, na menarca, ela vem a produzir, da menarca em diante, ela tem a produção do ovócito secundário. Chegou na menopausa, acabou a produção de ovócito, né? Acabou a produção de óvulo, ela não produz mais óvulo, tá? E, consequentemente, ela não menstrua mais, tá? Então,
Nesse tempo, de um para o outro, acontece o ovócito secundário, que ela pode vir engravidar. Isso é interno. Externamente, a gente tem os clitóris, que é a parte onde a mulher sente mais sensibilidade, os grandes lábios, que protege toda essa região, os pequenos lábios, que está dentro dos grandes lábios, tá? A uretra, por onde vai sair o xixi, a abertura vaginal, onde vai sair o feto, né, o filho, né? E a glândula de Bartholin, que é onde ocorre e produz uma secreção, tá? Então, externamente a gente tem essa forma e internamente essa forma que acontece, tá? Bom, o espermatozoide, ele vai entrar por aqui e vai caminhar tanto para esse lado ou, palavra ou, para esse lado. Por que a palavra ou? Deixa eu parar aqui, tá muito bagunçado, calma aí. Porque o espermatozoide, ele não tem lanterna, ele não tem GPS e ele não dá ré. Então, ele só segue uma linha reta, tá? E ele vai na escuridão, ele vai no palpite. Se a mulher, repara que tem 2 ovários. Se a mulher, ela liberar o óvulo por esse lado aqui, né? Quem vier por esse lado tem uma chance de fecundar esse óvulo. Quem vier para esse lado não tem chance alguma, porque ele não tem como ele voltar, né? Ele, depois que ele seguiu esse caminho, né? Ele acaba morrendo depois de um tempo, tá? Então ele não volta. E quem seguiu pro lado correto, há uma chance. Até porque não é todos que vão fecundar. Coitada da mulher, imagina, mulher grávida de 30 crianças. Não dá. Então. Oi, professor, presente. Caraca. Quem tá aí? Deixa eu ver. Lucas. Lucas. Ah, não, foi mal, Lucas. Lucas Rios, quanto tempo? Ai, Lucas Rios. Professora, eu tava procurando o link da aula, não tava achando, eu vou dar o link da aula. Eu botei no grupo. Eu sei que eu tô falando que eu tava achando, porque só tava um negócio pequeno. Ah, tá. Aí não apareceu grandão, né? Às vezes não aparece, eu não sei porquê. Mas deixa eu voltar aqui pra terminar de explicar, porque eu falei pra eles que a aula hoje vai ser rápida, até porque tem gente fazendo prova ainda. Então vamos voltar aqui. Então, a mulher, ela pode liberar o óvulo pro lado esquerdo ou lado direito, tanto faz, tá? Ou um ou outro. Pode ser que saia os dois? Os dois? Pode, é raríssimo, né? E aí a mulher vai engravidar de gêmeos, né? Qual a atividade de hoje? Hoje eu tô dando a matéria nova do livro. Vocês não estão com o livro ainda, tá? Não, que é o livro 3? É, livro 4. Ah, tá. Tá? A gente iniciou o 4º bimestre hoje. Liga o microfone pra mim, por favor, Lucas, tá dando volta. Tá. E aí, olha só. Então, a gente tem o ovário dos 2 lados, tá? E aí pode ser liberado tanto de um lado quanto de outro. Beleza? Tá aí tudo bem, né? Tá. E aí, quando a mulher libera o óvulo, né? Antes dela liberar, aqui dentro do ovário está sendo produzido, né, o óvulo, e é produzido 4 organismos, né? 4 óvulos, digamos assim. Tá? É produzido 4 óvulos aqui dentro. Só que somente um é liberado, ó, somente um é liberado. Esse aqui que eu cortei não são liberados. Por quê? Vai ser liberado somente aquele que mais amadureceu nesse um mês, porque ela tem um ciclo, né, quase um mês para fazer isso. Se foi o primeiro que amadureceu, beleza, vai ser ele que vai ser liberado. Foi o segundo, beleza, vai ser ele. Então, vai ser apenas um que é aquele que mais amadureceu. O restante a gente chama de corpo lúteo ou corpo amarelo. O que é isso? Eles não têm função de ser fecundado. Ele vai produzir, eles vão regular, então, o hormônio LH e FSH. Professora, que hormônio é esse? O hormônio folículo estimulante, ou o hormônio luteinizante, que a gente chama de LH e FSH, deixa eu ver se tem aqui o nome para vocês verem. Ah, tá por aí perdido. Tá aqui, ó, FSH e LH. Tá? O LH, ele vai ter a função de secretar o estrogênio e progesterona. Já o FSH produz mais estrogênio. Para que isso? Vou voltar aqui. Esses hormônios,
né, que são produzidos, eles precisam ter, o corpo da mulher precisa ter estrogênio e progesterona para amadurecer o útero, aqui ó, o útero, amadurecer o útero, enrijecer o útero para que quando o óvulo chegar ali já fecundado, o útero dela venha a cobrir aquele óvulo e segurar aquela gravidez, tá? Então, um exemplo. Deixa eu apagar aqui. Calma aí. Vou explicar pra vocês melhor. Tem que apagar. Eu acho que tem outra foto aqui, deixa eu ver. Não. A melhor foto é essa mesmo. Vamos lá, olha só. Aqui é o tubo uterino. Falei pra vocês que o espermatozoide, ele vai entrar por aqui e vai seguir ou esse caminho ou esse caminho. Tá aí tudo bem. Na tuba uterina vai estar o óvulo. O óvulo, ele vai ter saído daqui ou daqui, de um ou outro, né? Ele vai ter saído de um lado ou de outro, ou raramente, muito raramente, deixa eu pegar aqui, os dois, tá? Calma aí. Quando esse óvulo é liberado, o espermatozoide fecunda ele, né? Antes dele ser liberado, o FSH já está sendo liberado também. Para quê? Para preparar o útero para receber esse óvulo. O corpo da mulher, ele é preparado todo mês para engravidar. Então, o corpo dela é uma máquina que acha que ela está grávida. Então, todo mês eles produzem progesterona e estrogênio. Quando esse óvulo está fecundado, ele vai caminhar e vai chegar aqui no útero. Chegando aqui no útero, ele vai se agarrar na parede do útero. E aí, a pele do útero vai proteger esse óvulo por conta daqueles hormônios, tá? Vai proteger esse óvulo. E aí, o feto vai crescer aqui, certo? E aí vai crescer, beleza. Professora, e se ela não tiver fecundado esse óvulo? Olha o que acontece. Se não tiver sido fecundado, esse óvulo vai encaminhar, vai chegar e vai encostar na parede do útero. Porque o corpo não quer saber, ele acha que engravidou. Depois que ele encostar na parede do útero, o corpo sozinho vai tentar entender se está fecundado ou não. Se não estiver fecundado, a parede do útero, a quantidade de estrogênio e progesterona cai. Então a parede do útero ela fica mole. E aí ela começa a descamar, a se romper. E o óvulo e a parede do útero acabam saindo por aqui em forma de sangue, que a gente chama de menstruação. Então a menstruação nada mais é, né, do que a descamação da parede do útero que não foi fecundado. Agora também há uma outra porção, né, dessa explicação. Se a mulher engravidou, ou seja, o óvulo foi fecundado, o corpo dela entendeu isso, abraçou aquele óvulo fecundado para que aquela criança possa ser gerada no útero, né, e não venha se perder ali no caminho. Mas o nível de estrogênio ou de progesterona dela está baixo, isso vai gerar um aborto, tá? Isso vai gerar um aborto. Porque o nível de hormônio dela está muito baixo, o corpo dela vai entender que ela não está grávida, e aí a parede do útero dela vai descamar, e aí naquela menstruação sai junto aquele óvulo fecundado, tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, que o útero, ele protege o óvulo, tá? É ele que libera a menstruação, porque é a descamação da pele dele, da parede dele que vai liberar o sangue, e que o hormônio estrogênio e progesterona que regula, né, se vai ter menstruação ou não, se tiver fecundado não pode ter, né, e por aí vai, tá? Bom, dando continuação, a menina, falando de menstruação, né? A menina, ela menstrua todo mês porque o corpo dela está preparado para poder engravidar todo mês. Por isso, todo mês ela menstrua. Um ciclo menstrual tem em torno de 28 dias. Por que em torno? Deixa eu apagar aqui. Calma aí, antes de começar, deixa eu apagar aqui.
porque senão vai ficar difícil que eu dar outra aula que eu esqueci de apagar. Pronto, olha só. Imagina que essa aqui é o mês de outubro. Porque não tem uma menina aí, senão as meninas entendem. Isso aqui é o mês de outubro. Vou botar aqui, ó. Outubro, tá? Eu com certeza não entendo. Agora vai entender. Olha só, isso aqui é o mês de outubro. O calendário do mês de outubro. Se vocês olharem bem, vai ter dia 28 aqui. Então, vamos colocar dia 29... Calma aí. 30... Ai, tá muito ruim isso aqui. E 31, tá? É o calendário do mês de outubro. Beleza. Até aí tudo bem, né? Vamos lá, olha só. O calendário do mês de outubro vai até 31. Só que a menina, o ciclo menstrual da menina dura 28 dias. Em média, tem gente que dura 30, tem gente que dura 29. Vamos trabalhar com 28, que é o mais correto. Beleza? Tô falando do ciclo menstrual, mas não significa que ela vai menstruar 28 dias não, tá, gente? É o ciclo dela, é esse tempo. Vamos entender. Quando eu falo menstruação, eu conto a partir do primeiro dia. Desceu o sangue aquele dia, é aquele dia que eu conto. Então, vamos supor que ela ficou menstruada no dia 1º de outubro, certo? O tempo de duração do início ao fim da menstruação dura, no média, 7 dias. Tem gente que dura 3, tem gente que dura 6, 5. O certo é de 3 a 7 dias. Nunca 2, nunca 8, nunca 9, tá? De 3 a 7 dias. Então, vamos trabalhar com uma menina que tem esse ciclo de 7 dias. Então, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, ela vai estar menstruada. Então, do dia 1 ao dia 7, que é isso aqui, ela vai estar menstruada. Beleza. Nesse tempo de menstruação, tá? Ou seja, nesses dias de menstruação, o óvulo dela já está, lá do útero dela, já está preparando para a ovulação, tá? Ou seja, menstruou, já vai vir a próxima ovulação. Beleza. Depois disso, eu conto, tá? Mais 7 dias. Ó, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certinho. Conto aqui 7 dias. Esses 7 dias que eu contei após o último dia da menstruação, eu chamo de dia livre. Por que dia livre? Ela não está menstruada e nem fértil, né? Nem com óvulo em ação. Depois desses 7 dias, eu conto mais 7 dias. Ó, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, 21. Aqui, ó. Esses 7 dias, ó, passaram 14 dias, certo? Desde o último dia aqui. Esses 7 dias depois que eu conto, é o dia que é a semana que vai ter ovulação. Como assim? Ela vai estar com maior chance de engravidar, tá? Então, porque o óvulo vai ser expelido, tá? Ela vai estar com maior chance de engravidar. Nesse meio aqui, dos 7 dias, 3 dias pra frente, 3 dias pra trás, sobra um no meio, né? Porque, ó, tenho 7 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu boto 3 casas, 3 balas para um lado, 3 balas para o outro, e sobra uma bala no meio, certo? Esse dia aqui, ó, que sobrou no meio, é o pico. É o pico da ovulação, ou seja, ela tem 100% de chance de engravidar nesse pico, tá? E aí, depois que passou esses 7 dias de ovulação, o restante é o dia livre. Aqui, ó, é o dia livre, tá? Ela não tá nem menstruada e nem com óvulo para poder engravidar, tá? É o dia que ela pode sair na praia, fazer o que ela quiser, porque ela vai ter certeza que não vai acontecer nada, tá? Mas também tem um outro porém. Como a mulher sofre, pra vocês verem. Tem um outro porém. Se a menina menstruar antes do dia 5, isso aqui é um exemplo, tá? Mas antes do dia 5, ela vai menstruar no final do mês de novo. Então, ela vai menstruar 2 vezes no mês. Por quê? Porque não fechou o ciclo dela de 28 dias. Então, aqui, ó, se ela menstruou antes do dia 1º, dia 5, ó, dia 1º, né? Antes do dia 5, no final do mês, ó, nos dias 29, 30, 31, ela volta a menstruar de novo. E emenda com os dias de novembro. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, ela vai emendar com novembro. Olha só, ela ficou no começo de outubro, no final de outubro, que emendou com novembro, tá? Então, se vier antes do dia 1º, volta de novo no final do mês. E aí acaba emendando com outro mês. Por quê? Porque não fechou o ciclo de 28 dias. Porque veio antes da hora. Entendeu? Eu sei que é muito complicado para os meninos entenderem. É uma viagem, mas só aprende ficar lendo aquilo ali, para conseguir botar na mente. É muito confuso. Mas a menina, ela tá acostumada. A gente, quando chega uma certa idade, a gente se acostuma. Bom, rapidinho falando da tuboterina, olha só. A tuboterina, já falei pra vocês já, expliquei mais ou menos o que é. Em alguns livros vocês vão descobrir trompa de falópio, porque na minha época de ensino fundamental o nome era trompa de falópio, depois que mudaram o nome, tá? A tuboterina, então, só pra gente lembrar, tá? Ela que vai abrigar o feto, ela que vai produzir a menstruação na menina, tá? Se o feto tá fecundado, não vai ocorrer a menstruação. O feto ao óvulo. Se o óvulo não está fecundado, ocorre a menstruação. E o que é a cólica? Que a menina fala tanto, né? A cólica é a contração que o útero faz para poder descamar. Então, antes de descamar, lembra que a menstruação é a descamação do útero. Antes de descamar, a parede do útero ela contrai, ela começa a se romper. E aí a menina sente dor, porque é como se a pele estivesse se mexendo. E aí ela sente dor no início, depois ela não sente mais dor, porque já se rompeu, agora é só sair, tá? O útero eu também já falei pra vocês, né, que ela tem um formato de pera, protege o feto, enfim, não vou ficar repetindo não. Vagina, vamos lá. Olha só. A vagina, ela faz a conexão do meio externo com o meio interno. Né? Ela faz o caminho ali meio interno e meio externo. Lá, eu falei pra vocês que a gente tem um ímen. O que é isso? É uma película que fica protegendo a menina, tá? Tem alguém rindo? Tem alguém rindo. Calma aí, quem entrou? Calma aí. Decimar e Cauã, né? Terra. Tá, olha só. Esse ímen é uma película fininha, que, claro, sente dor, né? A menina sente dor na primeira relação, e ele vai ser rompido na primeira relação sexual da menina. E por ele ser fino, né? A pessoa sente um pouquinho de dor e sangramento, tá? E por ali que vai sair o feto da pessoa, né? O filho da pessoa, em parto normal. Por isso que ela tem que ser rompida, claro, óbvio, né? Até porque não tem como engravidar sem, né? Ter tido a primeira relação. Mas aí ela é rompida e aí o pênis entra e ejacula ali dentro, a pessoa engravida e aí por aquele mesmo caminho sai o bebê, tá? E eu falei pra vocês que a glândula de Bartholin, que é aqui embaixo, ó, ela lubrifica, né, essa região e aí no ato sexual a menina sente menos dor porque está lubrificada. Bom, a vulva eu falei pra vocês já, que são os lábios internos, lábio grande e lábio pequeno, já falei pra vocês isso. E as mamas. Bom, olha só, as mamas, também conhecidas como seios, né, também faz parte desse sistema. Por quê? Porque nos mamíferos produz o leite materno. Então, a mulher, quando ela engravida, né, existe um hormônio chamado HCG, que ele está no sangue. Quando ela engravida, esse hormônio, ele aumenta, e aí no exame de gravidez, gravidez por sangue, né, exame de sangue que é de gravidez, o médico descobre que ela está grávida porque o HCG aumenta, tá? Fica um nível muito alto. Ou naquele exame do copinho, né, que faz xixi, bota naquele negocinho e marca 2 risquinhos. Então, aquele exame também vai dar 2 risquinhos porque o HCG fica em níveis muito altos no corpo, inclusive no xixi, e aí ela consegue detectar a gravidez, tá? E aí quando a mulher tá grávida, quando a mulher fica grávida, nos primeiros meses, o corpo percebe que ela está grávida, manda mensagem para o cérebro ativa,
né, o hormônio mamário e aí produz o leite, tá? Esse leite no início vai sair líquido, não vai sair branquinho. Por quê? Porque para sair branquinho tem que ser estimulado pelo bebê, né? Ou pela mãe com a bomba. E aí sim vai sair aquela cor branca de leite. Bom, já falei aonde que fica o filhote. Falo filhote porque tô falando do mamífero em geral, tá, gente? Já falei tudo isso. Agora vamos entender rapidinho são os métodos contraceptivos, ou seja, como que eu faço para não engravidar. O único método 100% seguro que vai te dar segurança para não engravidar e não pegar nenhum tipo de doença são as camisinhas, masculina ou feminina. A masculina ela é mais usada, mais barata e mais fácil de encontrar. A feminina é mais difícil de encontrar e mais cara. E dizem que não funciona tão bem, tá? Então, na masculina vocês sabem, né? Acredito eu como se usa, não vou ficar falando. Mas na feminina, tá? São duas entradas. Uma, são dois elásticos, tá? São de silicone. Uma coloca-se na vagina da mulher e outra no pênis do homem. E aí se tem a relação sexual pelo esse encaixe aqui no meio, tá? O diafragma, que é não posso dizer, é uma película mesmo, sabe? Mas é um disco de borracha, uma películazinha que serve como uma barreira, né? E é colocado dentro do útero da mulher e aí pela entrada, né? Logo na entrada do útero, e é uma barreira impedindo que o espermatozoide passe para a tuba uterina e depois venha a ser fertilizado pelo óvulo, tá? Mas, ao contrário da camisinha, isso aqui não vai te dar nenhuma proteção contra a doença, tá? Somente contra a gravidez. E, além disso, né, a mulher depois tem que esperar mais 8 horas para retirar ele e lavar para guardar, tá? Então, depois que aconteceu, tem que esperar umas 8 horas para retirar, lavar e guardar. Então, não é muito eficaz, não é muito, não posso dizer, é muito fácil de lidar. O método dos hormonais, que é o remédio, vocês devem ouvir falar, tá? A mulher tem que tomar todo dia uma pílulazinha dessa, né? E aí ela só para quando vem a menstruação, ela para ali, até porque a cartela acabou, vem a menstruação. Aí depois ela toma de novo, tá? E aí impede uma gravidez, mas também não impede uma doença, tá? Além disso, tem também a injetável, que é a mesma coisa, só que ao invés de tomar todo dia, toma uma vez no mês só, porque a taxa de hormônio é muito alta. Eu não recomendo, porque pode vir a causar outros problemas, por ter muita taxa de hormônio ali, todo dia tomando, pode causar outros problemas. E por fim, a laqueadura das tubuterinas. O que é isso? É o que a mãe de vocês deve ter tido feito, né? Todo mundo faz isso, tá? É um corte que o médico faz, tá? Ele é uma operação, claro, ele corta a tuba uterina com o útero e aí depois ele amarra útero, tuba uterina. Cortou e amarrou, né? Pra não ficar solto no órgão no seu corpo, né? Cortou e amarrou. Com isso, o espermatozoide ao entrar aqui, ó, ele vai ficar impedido de passar pra cá, porque tá cortado. E aí não vai fecundar o óvulo, tá? Antigamente, os médicos, eles não cortavam, eles só amarravam, tá? Eles vinham aqui, ó, davam o nó aqui e davam o nó aqui. Aí passava-se anos, né, uns 10 anos, a mulher que se achava laqueada engravidava de novo, né? Aí o médico fazia um exame, uma ultrassom e descobria que ela engravidava porque o laço que enrolava isso aqui, ó, se desfazia, soltava. E aí, né, ela engravidava porque o laço se desfez, que amarrava eles. E aí os médicos então descobriram que cortando e depois amarrando não causava problema algum e era mais eficaz, que aí não tem jeito. Uma vez feito, não tem como mais desfazer esse processo, tá? Por isso que o Conselho Nacional de Medicina determina que só pode fazer esse procedimento quem tiver, se eu não me engano, já com 2 filhos, ou se a mulher tiver a partir de 28 anos, 27, eu não lembro. E aí ela tem certeza que ela não quer engravidar nunca, pra vida nunca, tem 20 e poucos anos, 28 anos, aí sim pode fazer. Fora isso, é uma menina de 20 anos, 25 anos, nunca teve filho, ele não vai fazer, tá?
Porque não tem volta. Uma vez feito, já era. Bom, foi isso, tá? Vou passar uma atividade na próxima aula. Caso o livro esteja com vocês, eu quero que vocês façam. Se até lá o livro não estiver com vocês não precisam fazer. Mas se tiver chego já para vocês, está na casa de vocês já, eles foram buscar, aí eu quero que faça. Então anotem aí, página 145 para a próxima aula. E eu vou saber se quem foi entregue o livro e quem não foi, hein, que eu pergunto a Luz, hein? E aí vocês vão fazer a atividade. Se não chegou, não tem como eu cobrar uma coisa que vocês não têm em mãos, né? Mas chegando, façam. Beleza? Agora eu vou liberar vocês, porque eu não sei se vocês fizeram a prova ou não, né? Mas fica liberado para fazer a prova, tá? Ok? Ok, professor. Tá bom. Ok. Então, ó, beijo pra vocês. Então, até a próxima aula, tá? Tchau, professor. Tchau, tchau.